Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar as chamadas perdas de carga localizadas. Se vocês se lembram, no vídeo passado nós definimos a chamada perda de carga como sendo perda de energia que ocorre no escoamento devido ao atrito, seja o atrito devido à viscosidade, né? No caso laminar, que é o cisalhamento entre as lâminas, a gente falou no vídeo passado, ou seja, devido à turbulência, né? Aqueles turbilhões, os redemoinhos que se formam quando as tensões cisalhantes fazem as lâminas girar e se romperem, tá certo? Então estamos estudando perda de carga, só que agora localizada. O que significa localizada? Bom, nós trabalhamos até agora bastante com tubo reto, só que uma tubulação, uma instalação, né? Hidráulica, uma tubulação hidráulica, não tem só tubo reto. Tem outros acessórios, por exemplo, válvulas, curvas, reduções. Lembra da redução de seção? Bocais convergentes, reservatórios, caixa d'água, né? Uma série de outros acessórios que compõem a chamada tubulação. E como é que eu posso calcular então essa perda de energia localizada nesses pontos? Então observe que existe uma tubulação, num ponto tem uma válvula, ou num outro ponto tem uma curva, no outro ponto tem uma redução. Como é que esses acessórios pontuais, como é que a energia é perdida nesses pontos? Então vamos pegar, por exemplo, ó, válvulas, curvas, cotovelos, etc. Imagina que eu quero medir a perda de carga, porque tem turbulência envolvida, e quando tem turbulência, a gente não consegue prever, né? Analiticamente, nós precisamos ir para o laboratório. No caso de tubos retos, todos os dados de laboratório estão sintetizados no diagrama de Moody. Lembra do diagrama de Moody? Equação de Darcy? Aquela equação de Darcy com o diagrama de Moody cobre todos os tubos retos. Agora falta cobrir os acessórios. No caso de válvula, ó, como é que eu vou medir a perda de energia? Eu posso medir a pressão na entrada e na saída, seja uma válvula, seja uma curva, um cotovelo, o T. Lembra o que é um T? Certo? O fluido vem por aqui, ele pode vir para cá e para cá, certo? Se divide. Como é que eu calculo essa perda de energia? Como é que eu meço essa perda de energia? Já que eu não consigo prever analiticamente, eu tenho que ir para o laboratório medir. Meço a pressão e vou usar a equação de Darcy. Em vez de trabalhar com L, o comprimento do tubo, eu vou usar LE. Isso que aparece aqui, ó. Esse termo que apareceu por aqui. Antes, na equação de Darcy, era L sobre D, agora é LE. Isso aqui é dito comprimento equivalente. Equivalente é o quê? Equivalente é um trecho reto. Então, apesar de não ser um trecho reto isso, eu vou substituí-lo por um trecho reto equivalente. E vou usar a equação de Darcy normalmente, ó. Fator de atrito. Então, o mesmo fator de atrito que eu uso lá no tubo, eu vou usar aqui. Então, por exemplo, se eu uso o tubo reto de 1 polegada, eu vou usar um joelho, um cotovelo, uma válvula de 1 polegada também. Certo? Um tem que encaixar no outro. Então, geralmente, quem fabrica o joelho, a curva, o cotovelo, é o mesmo que fabrica o tubo reto. Tem várias marcas, né? Para encaixar um no outro. Então, a rugosidade geralmente é a mesma do tubo reto e do cotovelo equivalente. De forma que o fator de atrito acaba sendo o mesmo. O diâmetro é o mesmo, né? Do tubo. Então, o fator de atrito vai ser o mesmo. A única coisa que eu tenho que trocar, em vez de trabalhar com L, comprimento do tubo, eu vou trabalhar com LE, que seria o comprimento dividido por D, comprimento equivalente. Nosso livro apresenta uma tabela, ó, com vários valores de LE sobre D, vários valores de comprimento equivalente, LE sobre D. Observe que L é metro, D é metro, então não tem unidade nenhuma isso aqui, né? Quando eu digo que a válvula de gaveta tem um LE sobre D de 8, significa que o comprimento LE é 8 vezes maior que o diâmetro.
Então o que a gente precisa aqui é o LE sobre D, e não do LE, tá? Então vem aqui e pega o LE sobre D direto. Diferentes válvulas, ó, vão apresentar diferentes valores, ó. Válvula de gaveta 8, válvula de globo 340. Então existem diferentes tipos de válvulas. Válvula angular, válvula de esfera. Válvula, o registro, né, que seria a torneira, tá, pessoal? Torneira, quando a gente abre e fecha a torneira, aquela lá geralmente é uma válvula de gaveta. A válvula de globo é uma que a gente gira só a 90 graus, usada às vezes para abre e fecha, on-off, né? Abre e fecha, válvula de esfera. São formas construtivas, tá, pessoal? Vocês podem depois procurar como que é a forma construtiva de cada uma dessas. Então, enquanto que uma é boa para abrir e fechar rapidamente, a outra tem uma regulagem mais precisa de vazão. Eu posso girar mais ou menos a manopla, né? E variar mais ou menos a vazão, tá certo? Então, diferentes valores de comprimento equivalente, por consequência de diferentes valores de perda de carga, perda de energia. Tem aqui também, ó, cotovelo padrão, 90 graus, que seria algo assim, né? 90 graus. Tem também o 45 graus, que daí, obviamente, o ângulo que forma com a horizontal é 45. Curva de retorno, como se fosse um U, né? Imagina uma tubulação que vai e volta. Isso aqui é um retorno, o U, tá? O T padrão no escoamento principal. O que seria o escoamento principal no T padrão? Seria o escoamento que vai daqui para cá. Esse é o ramal principal do T. Ou então o escoamento lateral pelo ramal se o fluido está fazendo uma curva. Então observem que tem valores diferentes. Se o fluido faz a curva, a perda de energia é maior. 3 vezes maior do que se ele passar reto. Tá certo? Então, os fabricantes de acessórios, de tubulações, já apresentam esses valores de comprimento equivalente dos seus produtos, tá? Todo fabricante, se vocês procurarem o site, seja da Tigre ou da Manco ou qualquer outra marca, sempre vai ter lá, o fabricante vai medir essa perda de carga e essa perda de energia e vai apresentar na forma de tabelas. Então isso para curvas, válvulas, cotovelos. A gente tem também reservatórios onde o escoamento entra numa tubulação. Então, imagina uma tubulação lateral que sai para um reservatório, uma certa profundidade, né? E eu vou usar a equação de Bernoulli modificada que a gente viu na aula passada. E a diferença de pressão entre a entrada e a saída, diferença de altura entre a entrada e a saída, diferença de velocidade e energia cinética entre a entrada e a saída. Isso dá a quantidade total de energia que foi perdida entre os pontos 1 e 2. Então observem que agora a gente está considerando o atrito, né? O que vai acontecer nesse cantinho aqui, ó? O fluido vai entrar na tubulação, ele vai perceber essa transição aqui do reservatório para o tubo. Dependendo do formato dessa transição, temos diferentes valores de perda de carga. De novo, os fabricantes desses acessórios, né? E como é feita essa transição, a gente chama isso de flange, tá, pessoal? Faz um furo na caixa d'água, engata um flange e na flange vai engatar o tubo. Dependendo do formato dessa flange, eu vou ter diferentes valores do chamado coeficiente de perda de carga. Agora a gente não usa mais a equação de Darcy, não é mais F, L sobre D. Agora não faz mais sentido falar em fator de atrito, porque o fator de atrito é para escoamento dentro de uma tubulação, seja ela reta ou curva, certo? Faz sentido falar em fator de atrito quando a tubulação é reta ou então quando tem uma curva, que nada mais é que uma tubulação reta, só que curvada, né? Agora aqui não, ó, eu estou falando da perda de carga nessa interface aqui.
Então, nessa interface é um ponto singular. Não faz mais sentido falar em qual é o comprimento desse cara aqui. Não é esse comprimento aqui. Esse aqui é o comprimento do tubo. Eu estou falando da região de entrada. A região de entrada. Esse ponto aqui, ó. Aqui vai ocorrer uma perda de energia para o fluido entrar aqui. Que perda de energia é essa? É um coeficiente K vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade, obviamente, é a velocidade aqui no tubo, né? Certo? Como é que se mede isso? Eu sei que P1 é PATM, P2 eu vou medir com um manômetro, altura 1 e altura 2 eu meço com uma régua, V1 é 0, né? V2 é V, tá certo? E eu posso correlacionar isso como sendo meço, né, para várias alturas, etc. E apresento na forma de uma única equação, parecida com a equação de Darcy, só que agora é diferente. Não é mais a equação de Darcy. É um K vezes o V quadrado sobre 2. E o livro apresenta também valores desse K, desse coeficiente de perda de carga, para diversos tipos de entrada. Chamada entrada reentrante. Entrada reentrante é quando o encanador deixa o cano passar para dentro do reservatório, algo assim, tá certo? Forma uma borda que entra, é dito entrada reentrante. Tem um K de 0,78. Se o encanador não deixar uma borda aqui, ficar simplesmente canto vivo, cantos vivos, borda viva, 0,5. Então, observem que se é reentrante, tem um K maior do que se ele ficar rente. Ou seja, a perda de energia aqui vai ser maior que a perda de energia aqui. E se eu fizer arredondado, cantos arredondados, ó, com um raio de arredondamento R, dependendo do valor de R sobre D, para R sobre D bem grande, ó, raio de arredondamento grande, o K é apenas 0,04. Então, nós saímos na pior situação possível, que é 0,78. Vamos arredondar para 0,8. Para uma situação bem arredondada, isso aqui é 20 vezes menor que isso. Então, a energia perdida num canto arredondado chega a ser 20 vezes menor do que a energia perdida num canto, uma borda reentrante desse aqui. Certo? Então, tudo isso afeta. Obviamente, se o canto for arredondado, o fluido consegue entrar com menos dificuldade do que se o canto for vivo. Canto vivo provoca muita turbulência, pessoal. Opa, segurando. Canto vivo provoca muita turbulência. Por quê? Eu vou ampliar isso daqui, ó. Então aqui está o canto vivo. Opa. O fluido ele vai vir para cá e ele vai formar um redemoinho aqui, ó. O fluido não vai dobrar cantos vivos, tá? O fluido não consegue fazer curva de 90 graus. Ele faz curvas suaves, como um automóvel, né? Ele não consegue dobrar curva a 90 graus. Ele vai ter que pegar um pouquinho aqui e sair um pouquinho lá. Forma-se redemoinhos aqui. E redemoinho a gente já viu é turbulência. E turbulência é perda de energia. Por isso que é preferível fazer cantos arredondados. Para minimizar a formação de redemoinhos, de vórtices, tá? Então, cantos arredondados. Infelizmente, a maioria não faz isso, tá? A maioria faz isso aqui mesmo, ó. Canto vivo e um abraço. Então, isso, perda de energia. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Quando vê, não sai água nenhuma no chuveiro, né, pessoal? Perde muita energia.
Outra coisa que pode acontecer numa tubulação, a gente já viu contrações ou expansões, né, na seção. Então, vem num diâmetro grande, sofre uma redução para um diâmetro pequeno. A gente já falou sobre esse problema várias vezes. Uma área na entrada, uma área na saída. A velocidade na entrada é diferente da velocidade na saída. Tudo coisa já conhecida. A energia perdida também vai ser um K vezes o V quadrado sobre 2. Mesma equação, tá? Também aqui nós estamos falando só dessa contração aqui, então não faz sentido falar em equação de Darcy, né? Comprimento desse negócio é muito curtinho. Pode ser até canto vivo aqui, ó, muito curto. Então não faz sentido em falar em comprimento da redução, nada disso. É um ponto singular, é uma perda localizada. Então, é simplesmente um K vezes a velocidade ao quadrado. E o valor de K? Nosso livro apresenta tabelas, ó, A1 para A2, A1 para A2. Dependendo desse ângulo entre essas duas superfícies, um ângulo que ele chama de θ, 10 graus de 15 a 40, de 50 a 60 e assim por diante. E para diferentes valores de A2 sobre A1, meio, 0,25, 0,10, valores de K. Então pode ser muito grandes, tipo 0,43, ou muito pequenos, tipo 0,05, dependendo do ângulo e da razão entre as seções, entre as áreas, né? Entre as áreas. Quanto maior for a diferença entre as áreas, maior essa contração, tá certo? Ou pode ser também expansão, né, pessoal? Eu não desenhei aqui, mas imagina que as flechinhas sejam viradas agora. E eu posso usar esses valores também. Essa aqui a gente disse que é contrações graduais. Graduais significa suave, né? Tem um ângulo. Ou então, mudança súbita de área. Então, eu tenho um diâmetro grande e, de repente, boto um diâmetro pequeno. O ângulo aqui seria... Esse ângulo aqui, né? Seria 180 graus, na verdade. Então, uma contração súbita, uma expansão súbita. Eu tenho um gráfico aqui, ó. Razão entre as áreas, AR, A2 sobre A1, certo? Parecido com isso daqui. Eu tenho duas curvas. A curva que tem uma flechinha virada para cá, eu vou ler aqui, ó. Então, essa curva de cima tem uma flechinha para cá, eu vou ler aqui. E aqui está escrito expansão. Essa curva de baixo tem uma flechinha para lá, eu vou olhar aqui e vou ler contração. Então, a curva de baixo é para contração e a curva de cima para expansão. Uma eu leio no gráfico do lado direito, e outra eu leio no gráfico no eixo do lado esquerdo. Então, com as razões entre áreas, digamos 0,2. Aí eu olho, é uma contração ou uma expansão? É uma contração. Se é uma contração, eu venho para cá. Se é uma expansão, eu vou para lá. Expansão, contração. Certo? Tiro o valor de K, jogo aqui e tiro a energia perdida. Certo? Então, resumindo, aprendemos entre o vídeo anterior e o vídeo atual, nós aprendemos a calcular a perda de energia, ou seja, a perda de carga que ocorre tanto em tubos retos quanto em acessórios, tipo entradas de reservatório, válvulas, cotovelos, curvas, contrações, etc, etc. Agora nós vamos juntar isso tudo e resolver um problema típico, ó. Imagina um reservatório, 44,6 metros de altura, tem um tubo horizontal, 100 metros. Esse tubo é liso, tem 75 milímetros de diâmetro e eu quero saber a velocidade que está passando por aqui. Está aberto para a atmosfera, do outro lado, eu quero saber a velocidade. Ah, e diz aqui, ó, a entrada desse tubo
ou seja, quando sai do reservatório e entra para o tubo, tem cantos vivos. Então não é arredondado, mas também não é reentrante. É o mais comum, canto vivo, tá? Eu quero saber a velocidade. Tudo bem? Nós já resolvemos isso daqui, desprezando o atrito, né? Pegamos a equação de Bernoulli, uma linha de corrente entre os pontos 1 na superfície e o ponto 2 lá na saída. Ponto 1, ponto 2 aqui, certo? Linha de corrente. Só que agora nós estamos trabalhando com atrito. Então nós podemos trabalhar com a equação de Bernoulli modificada. Lembrando que a equação de Bernoulli é quando não tem atrito. A equação de Bernoulli modificada eu acrescento a perda de carga. Como eu tenho vários elementos aqui que dão perda de carga, a gente chama esse HL que está aqui, que seria a perda de carga do sistema. Lembrando que eu não tenho só um elemento, né? Eu tenho vários elementos. Eu tenho quantos elementos? Eu tenho uma entrada que provoca atrito. Eu tenho o tubo reto que provoca atrito também. Então, como é que eu combino esses dois efeitos? É só lembrar que a perda de carga que aparece aqui entre os pontos 1 e 2 é o HL na entrada mais a perda de carga. HL é a perda de carga, né? Por que L, pessoal? É porque em inglês, tá? Head loss. Seria perda. Eles usam o termo head, significa cabeça, né? Obviamente, mas não, nesse caso significa altura. Lembrando que altura também é sinônimo de pressão, e pressão sinônimo de energia, tá? Essa é a nomenclatura que o nosso livro usa, tá? L de loss, de perda. Então, além da entrada, nós temos a perda de carga no tubo. Então, vamos lá. Perda de carga na região da entrada. Na região da entrada, perda de carga é o K vezes o V quadrado, onde o K do tipo borda viva é 0,5. 0,5 vezes V ao quadrado sobre 2. Observem que eu não sei a velocidade. Não sei a velocidade. Então vou escrever ali. Bom, a perda de carga no tubo, equação de Darcy, FL sobre D, V quadrado sobre 2. Quem que é o F? Fator de atrito, eu preciso do Reynolds. Quem que é o Reynolds? ρVd sobre μ. Só que eu não sei a velocidade. Então, ó, observe, ó. Tô tentando calcular a perda de carga do tubo. Para isso eu preciso do F. Para saber o F, eu preciso do diagrama de Moody, eu preciso do Reynolds. Para saber o Reynolds, eu preciso da velocidade. E eu não tenho a velocidade. Então tá ficando encrencado o negócio aqui, né? Não tenho a velocidade, portanto não tenho Reynolds, portanto não tenho F, portanto não sei quanto é que é o F do tubo. Vamos tentar simplificar a equação de Bernoulli modificada. Então nós vamos um pouquinho mais rápido, que a gente já fez várias vezes, né? V1 a gente vai aproximar como sendo zero, tá certo? Então esse cara não existe. O Y1 seria o H, onde é o H é essa altura aqui, né? Então esse aqui vale H. P1 é o PATM, está aberto para a atmosfera. V2 é a velocidade na saída aqui, que é igual à velocidade V. A velocidade dentro do tubo é igual à velocidade na saída do tubo, certo? O tubo tem diâmetro constante, a velocidade não muda.
y2. Estou chamando y a partir daqui, né? Então, y2 é 0. E P2 também é PATM, está aberto para a atmosfera. Então, observem que esse termo vai cancelar com esse. E nós ficamos, ó, a equação ficou simplesmente, vamos reescrever isso aqui tudo. Então, ficou G vezes H é igual V quadrado sobre 2, V quadrado sobre 2, mais HL. Onde o HL é a soma da entrada mais do tubo, então vamos lá. Da entrada é 0,5, V quadrado sobre 2, mais FL é o comprimento do tubo, que é 100, o diâmetro 75 milímetros, 0,075. Estamos aqui, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a equação de Bernoulli se tornou isso daqui. Nós não sabemos nem F nem V. Então, essa é a equação Bernoulli modificada. Posso até trocar o G e o H, né? Esse aqui é 9,8, o H é 44, é conhecido. O problema é que eu não sei nem V, nem F. Eu tenho duas incógnitas, V e F, e uma equação só. Como é que eu poderia obter F se eu tivesse o Reynolds? Mas para ter o Reynolds eu preciso ver. Então, eu estou numa situação onde eu não sei, não consigo calcular a velocidade, porque para calcular a velocidade eu preciso do F, e para calcular o F eu preciso da velocidade. Uma equação só não serve, eu preciso de uma outra informação. Qual outra informação que é? O diagrama de Moody, obviamente. Tá? Então, como é que eu vou... a gente sabe igualar duas equações, né? Se eu tivesse outra equação entre V e F, eu substituía uma na outra. Mas a gente não sabe igualar uma equação num gráfico. Não sabia. Agora vamos aprender. Como é que eu igualo essa equação aqui ao diagrama de Moody? Através de um processo iterativo. Tem que fazer um processo iterativo, pessoal. Eu tenho que chutar o valor de V. Por quê? Vou chutar um valor de V. Com esse valor de V que eu chuto, eu calculo Reynolds. Com o valor de Reynolds, eu vou no diagrama de Moody e tiro F. Com F, eu jogo aqui e tiro V. Aí eu comparo se o V, a velocidade que eu calculei nessa equação, é igual à velocidade que eu estimei, que eu chutei no início. Se as duas forem iguais, beleza, é aquela velocidade mesmo. Se nunca vai ser na primeira, né? A gente vai iterando, a gente pega o resultado da equação e realimenta no processo iterativo. Olha só. Vamos chutar um valor inicial. Obviamente que eu não vou chutar um valor absurdo, né, pessoal? Não vou chutar um valor negativo. Tem que dar um bom chute inicial. Também não vou chutar um valor absurdo, tipo 30 milhões. Não tem porquê, né? Qual o valor que eu posso chutar? Chutar V. Mas qual? Qual o chute inicial? Bom, eu sei que o V máximo, a máxima velocidade que a gente pode ter nessa situação é se a gente ignorar o atrito. Se nós ignorarmos o atrito, ignorando o atrito, a velocidade vai ser raiz quadrada, nós já calculamos isso, 2GH. Isso dá aproximadamente 30 metros por segundo. Então, se não tivesse atrito nenhum, raiz quadrada de 2GH, o H é 44,6, me daria essa velocidade. A gente falou sobre isso, esse é o limite máximo. Só que nunca vai chegar lá, por causa do atrito. Então, o meu primeiro chute, eu vou chutar um valor menor que 30, obviamente. Não vou chutar 30 porque eu sei que não é 30. Eu vou, para acelerar esse meu processo iterativo, você já deve ter estudado lá em cálculo numérico, né?
que nos processos iterativos de resolver equações, o chute inicial é muito importante. Então eu vou chutar, primeiro chute. Vou chutar um valor de bem menor que esse, tá? A minha experiência me diz para usar um valor bem menor. Eu vou usar o valor de 10. Mas por que 10, professor? Porque é chute. A experiência me diz que vai ser bem menos que isso. Por quê? Então, um tubo comprido, 100 metros, é um tubo bem comprido, né? Certo? Então, algo me diz que a velocidade é bem menor que essa. Eu vou chutar 10 metros por segundo. Com esse chute, eu posso calcular o Reynolds, ρVd sobre μ, jogando os valores de viscosidade e densidade da água. Então, 1000 vezes 10 vezes o diâmetro 0,075 dividido por 10 na menos 3, viscosidade da água. Vai dar um Reynolds de 7,5 vezes 10 na 5. Com esse Reynolds, que é turbulento, e com o fato de que o tubo é liso, enunciado, né? Turbulento, tubo liso, eu posso usar o diagrama de Moody ou a fórmula de Blasius e vou tirar que o fator de atrito vai dar 0,012. Então já tem o valor do fator de atrito. Substituindo nessa equação, lembrando que aqui é 44,6, 44,6, G 9,8, fator de atrito 0,012. Então vamos lá, vou escrever aqui, no lugar de G, 9,8, portanto, vezes 44,6. Eu vou botar até em evidência aqui, ó, o V ao quadrado sobre 2, 1 mais 0,5 mais F vezes 100 dividido por 0,075. Certo? Ou seja, a velocidade é 2 vezes 9,8 vezes 44,6 dividido por 1 mais 0,5 mais F vezes 100 dividido por 0,75. Raiz quadrada disso. E vou tirar que a velocidade vai dar 7,3. Então eu chutei 10 para tirar o fator de atrito e cheguei que para satisfazer a equação de Bernoulli modificada eu tenho a velocidade de 0,3. Então observem que o valor calculado é diferente do chute. Então eu vou para a segunda iteração. Segunda iteração. Novo valor de Reynolds, ρVd sobre μ, 1000, velocidade 7,3 agora, diâmetro 0,075 e viscosidade 10 na menos 3. Agora vamos tirar o número de Reynolds. 5,5 vezes 10 na 5. Então com esse novo número de Reynolds, então esse aqui é o novo Reynolds, novo F, e esse novo F eu vou lá no diagrama de Moody e vou tirar 0,013. 0,012, 0,013. Não está tão longe, né? O novo fator de atrito, eu calculo nova velocidade, de novo essa continha aqui,
2GH, raiz quadrada de 2GH. Se vocês lembram, essa é a resposta do expoente de atrito, né? Raiz quadrada de 2GH. Agora vai ter a parte do atrito ali embaixo. Então, 2GH é a parte do atrito. 1 mais 0,5 mais F vezes 100, 0,075. Tirar aqui o novo F, novo V agora 7,2 metros por segundo. Então, observem que na segunda iteração já está bem mais próximo, ó. Está praticamente lá, né? Está praticamente lá. Eu até posso calcular uma terceira iteração. Para mim já estava bom aqui, tá? Mas se eu quiser calcular mais uma iteração, mais um novo Reynolds, com essa nova velocidade, isso aqui vai dar um novo Reynolds 5,25. vezes na 5. Bem próximo, né, da iteração anterior. Novo F. Aí eu vou no diagrama de Moody. Com esse novo número de Reynolds já não consigo mais perceber a diferença no fator de atrito. Ou seja, a gente diz que convergiu. Deu o mesmo valor que o anterior. Então não faz sentido mais eu tocar adiante. A resposta convergiu, portanto a velocidade é 7,2 metros por segundo. Essa é a resposta final. A velocidade através desse tubo com atrito, 7,2. Se não tivesse atrito, seria 30. Não tivesse atrito, 30. Como tem atrito, 7,2. Bem menor, 4 vezes menor. Situação bastante extrema. Um tubo bastante comprido, tá? Com cantos vivos aqui, tudo isso perde muita energia. Então, ao invés de eu ter essa vazão, essa velocidade, eu vou ter essa daqui. Então, esse procedimento iterativo, pessoal, vai ser necessário sempre que a gente tiver que calcular a velocidade. Quando a velocidade ou a vazão é dada, não tem processo iterativo. Por quê? O processo iterativo vem do fato que para calcular o F eu preciso V. Então, se eu não tenho o V de cara, eu tenho que iterar entre o V e o F para chegar no valor que satisfaz essa equação e o diagrama de Moody. Tem que interagir os dois. Então, se a velocidade é dada, nada disso precisa, porque eu, com a velocidade eu já calculo o Reynolds, calculo o fator de atrito, tá bom? Então, exemplos de exercícios, ó, que vocês podem tentar resolver do capítulo 8. E com isso encerramos o capítulo 8 do livro, que é a parte de escoamentos internos, ou seja, escoamentos dentro de tubos e dutos. Estudamos dutos retangulares, estudamos tubos circulares, estudamos laminar e estudamos turbulento, certo? Resolvemos problemas com todas essas variáveis. E aí, uns exemplos, uns exercícios que vocês podem tentar resolver.